Olá, neste vídeo vamos iniciar a discussão sobre teste de hipótese. Eu vou iniciar a apresentação dos conceitos de teste de hipótese usando um exemplo que acho que todo mundo aqui já experimentou alguma vez na vida, que é lançar uma moeda para cima e observar se ocorreu cara ou coroa. Então a gente está acostumado a usar a moeda supondo que ela seja uma moeda honesta, ou seja, a probabilidade de ocorrer cara ou coroa é 50%. Mas como é que eu testo se uma moeda é viciada ou não? Então uma ideia que ocorre é, se a gente lança a moeda para cima um certo número de vezes e observamos quantas vezes ocorre cara ou ocorre coroa. Se ocorrer um número de caras ou coroa que é esperado, supondo que a moeda não é viciada, então a gente fica com a hipótese de que a moeda é honesta. Mas se ocorrer um número incomum de cara ou de coroa, então a gente começa a desconfiar de que a moeda pode ser tendenciosa. Mas como é que a gente quantifica esse incomum? Que ponto de corte? Como a gente procede para determinar uma região onde a gente define que a moeda é viciada ou não? Então eu vou usar esse exemplo para ilustrar os conceitos de nível de significância, região crítica, valor de P, e para fixar ideias, vamos considerar que o meu experimento vai ser o lançamento de uma moeda 20 vezes para cima. Eu poderia usar um número, outro número, 30, 10, 15, mas para fixar ideias vamos usar um experimento lançando a moeda 20 vezes para cima. Então o que a gente esperaria observar? Então, aqui eu estou no R, né? Eu vou simular o lançamento de uma moeda 20 vezes para cima com a probabilidade de ocorrer cara igual a 50%. Então vou fazer esse experimento uma vez, ou seja, vou lançar a moeda 20 vezes para cima e contar o número de caras. Então se eu faço uma vez, deu 10, que era o valor que a gente esperaria normalmente, né? Se eu fizer outra vez, agora deu 11. Vou repetir de novo, deu 11 de novo. Vou repetir mais uma vez, 14, mais uma, 8. E assim vai, né? O que ocorreria se eu experimentasse, fizesse esse experimento um número grande de vezes? Ou seja, cada vez eu lanço a moeda 20 vezes para cima, conto o número de caras. E repetisse isso um número grande de vezes. Então, nesse quadro eu mostro, eu fiz esse experimento 1.600 vezes, né? 40 colunas, 40 linhas, né? E cada um desses valores aqui é o número de caras que ocorreu naquele experimento. Então no primeiro ocorreu 13 caras, no segundo 9, no terceiro 11 e assim por diante. Então aqui tem 1.600 experimentos. Se vocês observarem, né, vocês vão ver que o 10 ocorreu um número maior de vezes, mas também ocorreu 11 bastante vezes, 12, 13, 14, 15 já ocorreu, não ocorreu tantas vezes. A partir de 15 até 20 e abaixo de 5 ou abaixo de 5 eu marquei com bolas vermelhas aqui, para vocês verem que eles ocorrem, mas não é tão comum. E o 15 ocorre um certo número de vezes, o 5 também, mas o 4 já não ocorre muitas vezes, né? 1, 2, 3, 4, talvez apareça um ou outro aqui. Ocorreu um 3 aqui, mas não ocorreu nenhum 2 nesses 1.600 lançamentos, nem 1, nem 0. O 16 ocorreu algumas vezes, ocorreu um 17 aqui, um 18, mas não ocorreu nenhum 19 nem 20.
Bom, na verdade, né, se você for, é possível mostrar que a probabilidade de ocorrer cada um desses valores de 0 a 20 caras em 20 lançamentos de uma moeda, quando ela não é viciada, ou seja, a probabilidade de ocorrer cara é 50%. Então a probabilidade de ocorrer 0 é 1 em 100 mil. A probabilidade de ocorrer 10 é a mais alta, é 17,6%. Então aqui é o gráfico da distribuição das probabilidades de cada número de caras. Então 10 é o mais frequente, seguido do 9 e 11, mais abaixo 8 e 12, pouco mais abaixo 7 e 13, depois 6, 14, e de 15 ou acima ou 5 ou abaixo já é uma probabilidade bem mais baixa, né? Por isso que eu não observei ocorrência de 0 em 1.600 experimentos. Mas se eu repetisse esses experimentos 1 milhão de vezes, eventualmente eu poderia observar a ocorrência de 0 caras ou 20 caras. Então, eu uso essas probabilidades para montar o meu teste de hipótese, para verificar se a moeda é viciada ou não. Como que eu faria isso? Eu estabeleço uma hipótese de trabalho, que é chamado, a gente chama de hipótese nula. Nesse caso, a moeda não é viciada, então a probabilidade de ocorrer cara em cada lançamento, 50%. Eu estabeleço um nível de significância para o meu teste, que a gente chama de alfa, representado pela letra grega alfa, né? Em geral, se usa 5%, mas neste exemplo eu vou usar 4,1% e vou explicar por quê daqui a pouco. Então eu vou considerar a minha hipótese nula, que a moeda não é viciada. Então, a partir dessa hipótese nula, eu tenho uma distribuição de probabilidades de cada valor que é possível observar no experimento. Então, a estatística que eu vou utilizar, eu vou contar o número de caras no experimento. E o experimento que eu vou usar, então, vou lançar a moeda 20 vezes para cima e observar o número de caras. Se o número de caras for abaixo ou igual a 5, ou acima ou igual a 15, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Por quê? Porque se a hipótese nula for verdadeira, a probabilidade de observar um número igual a 5 ou abaixo de 5 de caras, ou um número de caras igual a 15 ou acima de 15, é 4,1%. Esse é o meu nível de significância que eu estabeleci a priori. Então essa região aqui, x menor ou igual a 5 ou x maior ou igual a 15, é chamada de região crítica. E esse teste é chamado teste bilateral porque eu estou considerando valores altos, 15 ou acima. Também considero valores baixos do número de caras, 5 ou abaixo, como valores que estão na região onde eu vou rejeitar a hipótese nula, se no meu experimento ocorrer o número de caras dentro dessa região. Então vamos simular, vou montar o meu teste, né? Então aqui é a distribuição de probabilidades do número de caras se a hipótese nula for verdadeira, ou se a moeda não é viciada. Essa região em vermelho aqui, isso é a região que eu chamo de região crítica. Se eu fizer um experimento, lançar a moeda 20 vezes para cima, e o número de caras ocorrer nessa região ou nessa região, eu rejeito a hipótese nula. Se ocorrer um número de caras acima de 5 ou abaixo de 15, nessa região aqui, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, eu considero que a moeda é honesta. Então vamos supor duas situações, né? O primeiro experimento, eu fiz o experimento e ocorreram 16 caras.
Bom, ocorreram 16 caras, significa que o meu número de caras é esse valor aqui, indicado pelo cursor. Então, vou considerar essa região aqui igual a 16 ou acima de 16, vou somar a probabilidade de ocorrência de cada número de caras de 16 ou acima de 16, que vai dar, se eu somar todas essas probabilidades aqui, vai dar 0,0059. Se eu dobrar esse valor, dá 1,2%. O dobro dessa probabilidade é chamado valor de P. Deu 1,2%. Então eu estou na região crítica, né? Meu valor caiu, 16 caiu na região crítica. Então eu vou rejeitar a hipótese nula. E o P, o meu valor de P, deu 1,2%, é abaixo do alfa, que eu considerei o nível de significância, que é 4,1%. Então, o P menor que alfa, eu rejeito a hipótese nula. Vamos ver outro experimento agora. Vamos supor que ocorreram 13 caras. Bom, 13 caras é esse valor aqui, perdão, esse aqui. Então, eu estou fora da região crítica, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso, se eu somar as probabilidades de ocorrência de 13 ou mais caras em 20 lançamentos da moeda e somar todas essas probabilidades, vai dar 5,77%. Se eu dobro esse valor, é o valor de P, 11,5%. Então, o valor de P é acima do meu nível de significância, 4,1%. Então, eu não rejeito a hipótese nula. Eu considero que minha moeda não é viciada. Então, esse é o exemplo mais simples de um teste de hipótese. Então, num teste de hipótese, o que eu faço? Eu estabeleço uma hipótese nula, que é a hipótese de trabalho. Estabeleço um nível de significância, chamado alfa, que é também chamado erro tipo 1, que é esse nível de significância, é a probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada quando ela é verdadeira. Então é um erro que eu estou disposto a correr. Em geral, eu coloco esse erro bastante baixo. Eu não quero rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira. Porque nesse exemplo da moeda, né, se eu correr um valor acima de 15, eu vou rejeitar a hipótese nula. Mas é possível que quando você lança a moeda 20 vezes para cima, que eventualmente vão ocorrer 20 caras, né? E aí você vai rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então esse erro alfa é chamado erro tipo 1, é um erro que eu tento colocar baixo para ter uma probabilidade baixa de rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira. O valor de P, então, é o dobro da probabilidade de se obter um valor da estatística avaliada tão ou mais extremo do que o valor observado no experimento, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. O valor de P ele é obtido no experimento, né? O valor de alfa você estabelece a priori. Aí depois que você faz o experimento, aí é que você calcula o valor de P. Então, se o valor de P for abaixo de alfa, você rejeita a hipótese nula. Se for acima ou igual a alfa, você não rejeita a hipótese nula. Então, no próximo vídeo, eu vou aplicar esses conceitos num exemplo clínico. Até lá!